Deixa eu ver. Eu vou tirar minha imagem daqui, pessoal. Deixa eu ver se eu... Primeira aula, se não vai ficar muito carregada a net, né? Se não ficar muito carregada, eu deixo. Caso não, eu vou... Ok, deixa eu ver se eu consigo só... Muito bem. Vou colocar bem no cantinho aqui, tá? E ok, senhoras e senhores, meninas, se visualizem, né, aquilo que os olhos veem, o coração sente, se visualizem dessa forma aí para 2021, com a farda da Gloriosa, colocando a quadradinha lá no coldre, né? Os testosterona, tá aí, ó, juntamente com a cobaia aí de policiamento, né, vestindo a farda da Gloriosa, se visualizem. Pessoal, eu digo para vocês, eu me visualizava, eu imaginava eu dirigindo a viatura, eu sonhava abotoando aqui, né, a gandola, a camisa, né, da farda, e essas cenas, eu lá na frente, eu pude viver cada uma delas que só acontecia aqui na minha mente. Muito bem, sonhe mais sonhe alto, você nunca irá além dos seus sonhos. Próxima aula já vai ser um voluntário aí dos neopoliciais militares aí a falar aí a frase do sucesso. Aula de hoje, vamos que vamos, né? Polícia Militar 2021, nosso conteúdo da aula de hoje. Ok, pessoal? Eu vou fazer algumas alternâncias para entre esse slide e o slide lá da linha do tempo, tá certo? E vamos que vamos. Finalidade da lei, né? A lei aqui são direitos e prerrogativas. Esta lei é o Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará e regula a situação, direitos, prerrogativas, deveres e obrigações dos militares estaduais. Nós vamos saber quem são os militares estaduais, tá, pessoal? Nós vamos já saber quem são eles, tá? Artigo 2. São militares estaduais do Ceará os membros das corporações militares do Estado, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, forças auxiliares e reserva do Exército, né? Deixa eu só botar logo minha canetinha aqui para funcionar. Forças auxiliares e reserva do Exército, subordinadas ao governador do Estado e vinculadas operacionalmente à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, tendo as seguintes missões fundamentais. 2 pontos, vamos lá. Nosso artigo 2. Primeiro, quem são os militares estaduais do Ceará? Apenas 2, tá, pessoal? Grava isso aí para quem já está iniciando, né? Os demais já têm essa informação. Apenas 2, Polícia Militar e Bombeiro Militar, tá certo? Somente esses 2, nada mais além do que isso. Se na prova aparecer Polícia Civil, Polícia Judiciária, não sei quem, etc., bico de pato, palito de fósforo, Batman, não. Só Polícia Militar e Bombeiro Militar. Esses 2 são os militares estaduais. Ótima essa informação, tranquilo. Forças aqui, ó. Forças auxiliares e reserva do Exército. Já vi em algumas questões e simulados dizendo que os membros das corporações ou a polícia ou os militares estaduais são forças auxiliares, reserva e subordinada ao Exército Brasileiro. Não é, pessoal. Força auxiliar e reserva do Exército. São instituições com esferas separadas. Estado, Polícia Militar é Estado, Exército é União, ok? Exército é União aqui, beleza? Polícia Militar é Estado. São instituições diferentes. Tranquilo? Não existe subordinação entre polícia e exército. É da mesma forma como não existe subordinação da Guarda Municipal de Fortaleza com o governo do estado, com a Polícia Militar. Não existe subordinação. Tranquilo? Show de bola essa informação. Cuidado se na prova vier cobrando subordinação da polícia ao exército. Marca errado aí que não essa informação. Vamos para a letra da lei. Aí ele diz o seguinte: subordinadas ao governador do estado exclusivamente, ok? Voltando aqui, subordinadas exclusivamente ao governador do estado e vinculadas operacionalmente à Secretaria de Segurança. Pessoal, Polícia Militar, os militares estaduais, Polícia e Bombeiro, eles são subordinados de forma exclusiva somente para quem?
governador do estado. O governador do estado está aqui e as instituições Polícia Militar e Bombeiro Militar estão aqui. Elas são subordinadas ao governador. Nada mais além do governador. Somente ao governador que elas são subordinadas. Ok? Questão de prova. Show de bola. A Polícia Militar e os bombeiros militares são subordinados à Secretaria de Segurança Pública? Errado. Lá a letra da lei diz que existe a vinculação, e nós vamos ver o que é essa vinculação à Secretaria de Segurança. A Secretaria de Segurança é um órgão, ok? Que ela na hierarquia, vamos dizer assim, na cadeia hierárquica, escalão hierárquico, né? Ela seria um segundo escalão, governo do estado, Secretaria de Segurança e os órgãos, né, da pasta de segurança, Polícia Militar, Bombeiro Militar, Polícia Civil, Agente Penitenciário, etc. Tal. Mas como nós estamos se tratando só de Polícia e Bombeiro, ok? Essas duas organizações aqui, Polícia e Bombeiro, são vinculadas. Cuidado com esse detalhe, tá, pessoal? Vinculação, não é subordinação. A palavra é muito parecida, subordinação, vinculação. E na hora da prova a gente faz uma leitura rápida e pode perder uma questão aí e não é o ideal, tá certo? Vinculadas operacionalmente à secretaria. Ok? Missão fundamental da polícia. Exercer polícia ostensiva, preservação da ordem pública, proteger a incolumidade da pessoa, do patrimônio, garantir os poderes constituídos, né? Regular desempenho de suas competências, cumprindo requisições emanadas de qualquer destes, bem como exercer a atividade de polícia judiciária militar estadual relativa aos crimes militares definidos em lei, tá? Aqui tem só um errozinho aqui, tá sem lei, no caso em lei, inerentes a seus integrantes. Polícia Militar, pessoal, para a gente ver a missão dela é fácil. Polícia ostensiva, preservação da ordem pública e incolumidade da pessoa. O que é isso, a incolumidade da pessoa, né? A incolumidade da pessoa é não deixar que nenhuma tipificação penal aconteça com ela, um crime, um furto, uma contravenção, né? De certa forma, uma contravenção penal em relação à pessoa em si ou do seu patrimônio, né? Dos bens dela, ok? A missão do bombeiro a gente já vai ver que é diferente um pouquinho, tá? Então, Polícia Militar, 3 itens para a gente saber a missão dela e não perder questões na hora da prova. Preservação da ordem pública, polícia, né? Preservação da ordem pública, já falamos, né? Proteção da incolumidade da pessoa e a garantia dos poderes. Show de bola. Polícia ostensiva. E a polícia ostensiva ela tem que ser vista, pessoal. Por isso que a polícia militar usa a farda, tem a viatura toda caracterizada. Já existe uma polícia investigativa que é diferente, que ela não está na rua fazendo patrulhamento, etc. Não vamos entrar nesse mérito. Tranquilo? Vamos lá, desempenhando competências, cumprindo requisições emanadas de qualquer destes, que são os poderes. Quem são os poderes? Legislativo, judiciário e executivo. Na prova nós vamos ver o poder executivo, tá, pessoal? Quem é esse poder executivo? Governador do estado. Se vocês virem na prova, observarem na prova o linguajar técnico sendo trocado de governador e etc., sendo executivo, está se referindo ao governador, ok? Beleza? Ao poder executivo está se referindo a quem? Governador do estado, ok? Então, a polícia ela vai obedecer às requisições, né? Cumprir as requisições do governo do estado, do poder judiciário e da Câmara lá dos Deputados, né? Da Assembleia Legislativa, no caso. Dá um exemplo. Frequentemente, o Poder Judiciário faz requisições aos órgãos de segurança, no caso, a Polícia Militar, que ela cumpre o papel de manter a ordem em determinações de reintegração de posse. Tem uma classe de pessoas invadiu uma certa propriedade e o dono foi requerer na justiça, beleza, tudo direitinho, a justiça vai lá, manda o oficial de justiça lá, mas para o oficial de justiça não levar um mói de peia, porque o povo não vai querer sair de graça. A Polícia Militar está lá para quê? Para preservar a ordem. Polícia Militar não é para derrubar nada, não é para fazer nada, pessoal. Não é para bater no povo, não é nada disso. Preservar a ordem pública. Se porventura o negócio lá esquentar e o pessoal quiser, né, meter a peia lá no oficial de justiça, aí a Polícia Militar entra em ação. Ok? Show de bola. Aí ele diz o seguinte, que a Polícia Militar, no inciso 1, também
também ela pode exercer atividades de polícia judiciária. Aqui, ó, Polícia Judiciária Militar Estadual. Atenção nesse detalhe. Pessoal, se na prova de vocês vier lá que ela também pode exercer atividades de polícia judiciária e omitir a informação militar estadual, já está errada. Por quê? Porque a polícia judiciária, quem faz esse papel é a Polícia Civil. E nós estamos estudando uma lei que só se refere a duas classes de profissionais: Polícia Militar e Bombeiro Militar. Ok? Show de bola. Então, cuidado com esse detalhe. Ela pode exercer atividade de polícia judiciária? Sim. Qual? Polícia Judiciária Militar Estadual. Ok? Que vai ser um trabalho de uma polícia investigativa, só que na área militar estadual. Tranquilo? Aí vamos para o complemento aqui. Ele diz o seguinte: relativa aos crimes militares definidos em lei, inerentes aos seus integrantes. E se na questão vier, né, que ela pode exercer a atividade de polícia judiciária militar estadual relativa aos crimes militares inerentes às corporações militares. Opa! As corporações militares existem duas. A polícia militar ela só pode exercer a atividade de polícia judiciária militar estadual relativo aos crimes definidos em lei, relativos a quem? Aos policiais militares. Ela não pode desenvolver a atividade de polícia judiciária militar relativa às corporações militares. Cuidado. Por quê? Porque existem duas. Polícia militar só pode exercer a atividade de polícia judiciária militar estadual para investigar os crimes definidos em lei relativos a policiais. A bombeiros não. Bombeiros militar nós vamos ver que ele também tem esse papel de exercer, né, a atividade de polícia judiciária militar estadual, mas relativos aos integrantes deles, ok? Então cuidado para ele não colocar todo mundo dentro do liquidificador e dizer que todo mundo é bananada, e não é. Pega o bizu, vamos para frente. Deixa eu ver aqui. Ok, eu vou colocar a tela aqui para baixo e depois a gente sobe aqui um pouquinho, tá? Corpo de Bombeiro, proteção da pessoa, do patrimônio, visando incolumidade, situações de risco, né, infortúnio, calamidade, execução de atividades de defesa civil. Aí, na mesma linhagem, você viu que a função do bombeiro ele já muda um pouquinho, né? Então, no mesmo segmento, né, cumprindo as requisições emanadas dos poderes, já sabemos quais são: executivo, legislativo e judiciário, ok? Exercendo atividade de polícia judiciária militar estadual, grifa isso aqui, tá, pessoal? Grifa esse detalhezinho aqui, porque na prova pode vir excluindo essa informação aqui, omitindo, ele vai estar errado, tá? Tem que estar de acordo com a letra da lei. Porque se disser que ele vai exercer só a polícia judiciária, está dizendo que ele vai exercer o papel da polícia civil, e não é. Beleza? Da mesma forma, relativo aos crimes militares definidos em lei, inerentes aos militares estaduais, não, errado. Inerentes aos seus integrantes. Quais integrantes? Aos bombeiros militares, ok? Se ele colocar inerentes aos militares estaduais, tá errado. Por quê? Porque generalizou, pegou todo mundo, colocou no liquidificador e disse que era bananada, e não é. Beleza? Show de bola. Anota a informação, é prático, objetivo, nossa informação para quê? Para a gente não perder tempo com muita leitura, tá, pessoal? A gente vai ser objetivo. Vinculação, aquilo lá que os militares estaduais estão vinculados, né? É o ato ou efeito de ficar as corporações militares do Estado sob a direção operacional da Secretaria de Segurança Pública. Então, a vinculação, os militares estaduais vão ficar vinculados, né, sob a direção operacional. Cuidado! Na prática, o conhecimento prático é um, mas o conhecimento teórico é outro. O conhecimento teórico, o que equivale? Que está na lei. Ah, Cleo, mas eu tenho um tio que ele disse que a Polícia Militar é subordinada à Secretaria de Segurança, porque a Secretaria de Segurança manda determinações e a Polícia Militar do Estado do Ceará cumpre. Isso aí convencionou, né? Ficou convencionado, né, que existe essa subordinação, mas na verdade o que existe na letra da lei, e é o que importa para nós, para a prova, é o quê? Vinculação. Beleza, pessoal? Só uma informação que eu esqueci de passar aqui nesse último slide aqui. É o seguinte, ó.
Bem aqui, deixa eu mudar o ponteirinho aqui, cadê? Marca texto aqui, ó. Operacionalmente, ó. Polícia Militar e o Bombeiro Militar, ou seja, as corporações militares estão vinculadas operacionalmente para quem? Secretaria de Segurança Pública. Já vi questões que ele trocou essa palavrinha operacionalmente aqui, pessoal, ó. Essa bonita aqui, ó. Operacionalmente e colocou administrativamente, né? Que ficam subordinados ao governador, colocou toda a letra da lei, né? Subordinados ao governador e vinculadas administrativamente à secretaria. Aí o aluno faz uma leitura rápida nisso aí, e operacionalmente, administrativamente, tudo tem mente, ele pensa no pente e etc. Aí o cara faz uma leitura rápida e não consegue ver o erro da questão. É uma questão maldosa, tá? Uma questão maldosa, mas é válida, né? Então a gente tem que estar atento para esses bizus. Adianto para vocês, não é difícil, é uma prova fácil, né? De nível médio, muito embora aqui vocês vão estar estudando aqui em nível alto, tá? Para realizar essa prova. É só atenção e treino, ok? Vamos para frente. Os militares estaduais somente poderão estar em uma das seguintes situações. Esse artigo 3, muito provavelmente, né? De acordo com o próximo edital, nós vamos ver se nós vamos atualizar ele. Por enquanto, a gente pega a lei que está em vigor, ok? Na ativa, né? Os militares estaduais de carreira, os cadetes e alunos de órgãos de formação de militares estaduais, que serão vocês ali, alunos soldados. Os alunos dos cursos específicos, são os cursos de oficiais, né? Capelania, complementar e de saúde, tá certo? Tanto na polícia quanto no corpo de bombeiro. Os componentes da reserva remunerada quando convocados, e nós vamos ver ainda um pouquinho mais para frente quais componentes da reserva remunerada, tá, pessoal? Então, cuidado. Eu já posso adiantar para vocês palavras como exclusivamente, apenas, somente. A gente tem que ter cuidado com essas palavras. Poderá, deverá, nós temos que ter cuidado com essas palavras na hora da prova. Por quê? Porque elas vão mudar todo o sentido, né, do contexto da questão. Elas vão excluir, né, uma situação, uma informação, ou vão generalizar tudo, tá certo? Então a gente tem que ter atenção nesse detalhe. Beleza? Na frente a gente vai ver que nem todos os membros da reserva remunerada podem voltar para a ativa quando convocados. Nós vamos observar isso aí, tá bom? Então, quem são os militares estaduais na ativa? São essas 4 classes aí, ó. Os militares estaduais de carreira, são os militares que estão na ativa. Os cadetes e alunos, cadetes que são dos cursos de formações de oficiais, alunos e soldados, ok? Os alunos dos cursos de formações de oficiais específicos, né? Saúde, capelania e complementar. E os componentes da reserva remunerada quando convocados, ok? Essa palavra quando convocados tem que aparecer, pessoal, na prova. Por quê? Se colocar só os componentes da reserva remunerada e tirar o quando convocados, a questão está errada. Porque o membro da reserva remunerada vai estar na inatividade. Tranquilo? Show! Situações dos militares na inatividade. Quem são eles? Os componentes da reserva remunerada, e nós temos que ter atenção na leitura. Aí ele diz o seguinte, vamos mudar aqui o ponteiro, né? Os componentes da reserva remunerada pertencentes à reserva da respectiva corporação, olha aí. Aí ele diz, da qual percebam remuneração, é um requisito, tem que ser da reserva e tem que receber, tá certo? Remuneração e sujeitos, aí ele diz, vírgula, ainda a prestação de serviço na ativa mediante convocação. Por que ele diz isso sujeito ainda? Porque existem membros da reserva remunerada que não mais estão sujeitos à prestação de serviço na ativa quando convocados. Quem, Áquila? Artigo 53, inciso 1. Militares, né, que são alistáveis e nas condições de elegíveis, nós vamos ver isso lá na frente, que é aquele militar que tem um critério de alistabilidade, ou seja, de se alistar para concorrer um cargo público político, de vereador, de prefeito, de governador, de presidente, enfim, né? Ele tem um critério que dá essa condição para ele concorrer e permanecer sendo, né? Eu acho que até o... Enfim, vamos lá.
permanecer sendo militar, e se ele ganhar a eleição, quando ele assumir o cargo político, ele vai para a reserva remunerada com os tempos proporcional, né? Com os vencimentos, com o salário proporcional para a reserva remunerada. Ele está na reserva remunerada, na inatividade. Só que ele não está mais sujeito à prestação de serviço. Ele é um dos casos que não pode retornar quando convocado. Ok? Então, cuidado. Se a prova disser todos os membros da reserva remunerada, quando convocados, podem retornar ao serviço. Não podem. Nem todos. Tá? Então, cuidado. Quando ele generalizar demais o negócio, já fica com o pé atrás, que a questão muito provavelmente esteja errada. Beleza? Vamos para frente. Aí eu coloquei esse artigo 199, pessoal, que está lá no final do estatuto, mas já coloquei ele para cá. Por quê? Porque ele está na letra da lei. Muito provável não saia questões dele, tá? Muito provável não saia questões dele, mas está na lei, a gente tem que estudar. Ele diz o seguinte: militar estadual da ativa que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente será imediatamente, mediante demissão ex officio, por esse motivo transferido para a reserva. Opa, nós estamos falando de reserva. Ele está indo para a reserva. Vai para a reserva, reserva da onde? Reserva da corporação. Se ele vai para a reserva da corporação, ele vai para a inatividade. Ok? Se ele vai para a inatividade, vamos ver qual é a situação que ele vai ficar. Aí na letra da lei diz o seguinte: sem qualquer remuneração ou indenização. Então, Áquila, pode-se afirmar que isso aí seria uma reserva não remunerada? Sim, está na letra da lei. Pelo menos é o entendimento que se tem. Contudo, praticamente não se usa, né, isso para a prova. Se na prática se usa, mas para a prova pouco se... Eu acho que não vi uma questão ainda falando isso, porque é uma questão muito polêmica, tá? Então eles não vão querer colocar algo dessa situação. Primeiro, demissão é uma punição de acordo com a lei, Código Disciplinar, que se aplica aos militares estaduais. Para aqui para fora, para o mundo civil, demissão é quando a pessoa pede para sair da empresa. Então a pessoa será demitido, não é isso? Ela está sendo demitida. Se o patrão, aqui fora, né, demitir a pessoa sem ela pedir, ela está sendo demitida ex officio, ou seja, demitido de forma compulsória, de forma forçada. Né? Ela não pediu, mas a empresa colocou para fora, demitiu. Lá fora utiliza isso, no mundo civil. Para nós militares, demissão é uma punição disciplinar. E aqui ele não está sendo punido. Então, a nomenclatura, né, o linguajar técnico utilizado deixou um pouco a desejar. Então, a gente tem que ter essa observação. Então, esse militar aqui, ele está na reserva da corporação, ele é um militar inativo, de acordo com o que nós estamos lendo, é um militar inativo, ele vai ser transferido para a reserva. Ele poderia ter dito assim: ele vai ser desligado da corporação, né, com a perda do cargo de provimento efetivo, como diz um outro artigo, com a perda definitiva do cargo de provimento efetivo. Ele poderia ter colocado aí. Ou seja, ele não seria mais militar. Ele está dizendo aí que ele continua sendo militar, só que da reserva não remunerada, e esse militar não vai ter o porte de arma, né? Só vai ter uma carteirinha dizendo que ele é militar da reserva não remunerada, não recebe salário, e etc, não serve, né? Enfim, mais para vocês terem essa informação, ok? B. Quem são os membros da inatividade? Os militares reformados, quando, tendo passado por uma das situações anteriores, estejam dispensados definitivamente da prestação de serviço na ativa, mas continuem a perceber remuneração pela respectiva corporação. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, pessoal, reformados. Ele diz, tenham passado por uma das situações anteriores, ou seja, atividade ou reserva remunerada, e ele vai ser reformado aqui pelo critério de idade ou tempo. Idade ou tempo. Beleza? E nós não vamos colocar agora a idade aqui, porque ele vai ser lá para frente, tá bom? Mas vai ser pelo critério de idade ou tempo. Sabendo que, desde já, nós temos mais 2 reformados. Ao total, nós temos 3. Primeiro, reformado por idade ou tempo, que é esse reformado aqui do artigo 3, item B, correto?
Segundo, reformado por incapacidade definitiva. Nós vamos ver lá na frente. E o terceiro é o reformado administrativamente disciplinar, que é o militar que está na ativa e ele foi punido, né, sendo colocado de forma compulsória, vamos dizer assim, de forma forçada, lá para a inatividade, lá para a reforma, ok? Lá para a reforma, já na ocasião. Tranquilo, pessoal? Show de bola. Esse reformado aqui, vamos dizer assim que seja um reformado 1, né, por idade e por tempo de serviço, este reformado, ele não pode mais retornar ao serviço ativo, tá, pessoal? Cuidado. Não pode. Esse aqui. Agora nós temos mais dois. O reformado por incapacidade definitiva e o reformado reformado administrativamente disciplinar. Então, se na prova disser que os militares, todos os militares na condição de reformados, eles falam todos, opa! Então, todos que se encontram lá na reforma. Nós não sabemos quais, ele não especificou. Então, se ele disser todos os militares reformados não poderão jamais retornar ao serviço ativo. Cuidado com questão assim. Cuidado. Então, ele está generalizando demais o negócio. Então, todos não. Tem alguns lá que não pode, mas tem outros que são reformados por incapacidade definitiva. E o reformado por administrativamente disciplinar, esses ainda podem retornar. O administrativamente disciplinar, se tiver sido punido de forma ilegal, ele entra com uma anulação, correto? Entra com um pedido de anulação, que se tiver sido ilegal ou irregular. Lá na frente a gente vai ver. E o outro, a incapacidade definitiva, ele vai ser julgado pela Junta Especial de Saúde, uma Junta Superior de Saúde, né? Se houver melhoras, né? Cessado o motivo da incapacidade, eles retornarão ao serviço ativo. E esse retorno ao serviço ativo pode-se dizer que seja uma reversão. Por quê? Porque ele está na inatividade. Tranquilo? Só que é uma reversão numa modalidade diferente. Foi uma reversão, não foi quando ele foi convocado, foi pelo motivo que cessou o motivo da incapacidade definitiva. Mas tranquilo, o que a gente precisa saber? O primeiro reformado, o reformado 1, que seria pela idade ou tempo de serviço, este não volta mais ao serviço ativo quando convocado. Ele está definitivamente dispensado. Ok? Show de bola, fecha a conta, passa a régua, bora para frente. Serviço Militar Estadual consiste no exercício de atividades inerentes à Polícia Militar, Corpo de Bombeiro. Já falamos, né? Correspondendo em cargos previstos na legislação, ok. Carreira Militar Estadual é caracterizada por atividade continuada inteiramente, devotada às finalidades e missões fundamentais das corporações militares, denominada atividade militar estadual. Carreira, pessoal, ela dá continuidade, não é isso? Atividade continuada, ok? Essa carreira, a gente vai ver lá na frente que ela está embutida os cargos de provimento efetivo, que são os postos e as graduações, ou seja, a carreira ela vai dar acesso às promoções dos militares, a ascendência dos militares. Isso é a carreira. Ok? E a gente vai ver quem é que está incluso nessa carreira. Quem são os militares? Na legislação em vigor, ok? E quando sair a atualização da lei, a gente vai ver que todos vão estar, né, incluídos na carreira, inclusive vocês já na condição de aluno. Tranquilo? Mas essa informação não agora. Destinação. A carreira militar estadual é privativa do pessoal da ativa das corporações militares, ou seja, Polícia Militar e Bombeiro Militar, iniciando com o ingresso e obedecendo à sequência de graus hierárquicos. Nós temos uma linha do tempo aqui dos militares estaduais e eu vou explicar isso para vocês. Que quando ele fala aqui que a lei que está em vigor agora, né, essa que nós estamos estudando não está ainda com essa atualização, ele diz o seguinte, que a carreira militar ela inicia com o ingresso. Né? Ou seja, quando a gente vir na prova, observar na prova, ingresso, ver na prova, ingresso, nomeação ou posse, isso aqui vai ser sinônimo, tá? Ingresso, nomeação ou posse, vai ser sinônimo, sinônimo dessa palavra que dá início à carreira, ok, pessoal? E a gente vai entender que na lei em vigor ainda,
o aluno do curso de formação ele ainda não estaria, né, ingressado ou empossado ou nomeado, né, que daria direito à carreira. Por quê? Porque ele não teria ainda, né, o cargo de provimento efetivo, que seriam os postos e as graduações. Ok? Vamos para frente. Reversão do militar da reserva remunerada. Os militares estaduais da reserva remunerada poderão, cuidado com essa palavrazinha, se na prova aparecer um deverão, está errado. Poderão dar ideia de possibilidade, deverão, existe a obrigatoriedade, tá bom? Poderão ser convocados para o serviço ativo e poderão também ser para estes designados. Em caráter transitório, né? Não é caráter definitivo, e mediante aceitação voluntária por ato de quem? Governador do Estado. Então, o que a gente já pode dizer é o seguinte, que a reversão do militar estadual que está na reserva remunerada, quem faz esse ato aqui é o governador do Estado, tanto praça quanto oficial, ok? É do governador do Estado o ato, tranquilo? Vamos para frente. Aí ele diz, se fizer necessário aproveitamento dos conhecimentos técnicos do militar estadual, no momento no serviço ativo militar estadual habilitado, a função vaga existente, está tranquilo isso aqui, né? Informação. O que eu preciso saber é o seguinte, quem faz essa ação de trazer da inatividade para o serviço ativo? Governador do Estado, tanto praça quanto oficial, ok? Primeira informação. Segunda informação, nem todos os militares da reserva remunerada que estiverem aqui dentro poderão retornar para a atividade, ok? Nem todos. Já expliquei que um deles é o militar lá do artigo 53, né, inciso 1, que é o militar eletivo. Quando ele é empossado, né, ele vai para a reserva remunerada com tempo proporcional, salário proporcional também, e este não pode mais retornar ao serviço ativo aqui, nem por convocação, etc. Tranquilo? Show de bola. O militar estadual designado, essa designação está se referindo à reversão. Quando ele fala designação, ele está se referindo também à reversão. Então, o militar estadual designado terá os direitos e deveres dos da ativa em igual situação hierárquica, exceto quanto à promoção, a qual não concorrerá contando este tempo como de efetivo serviço. Opa, então quer dizer que o militar da reserva remunerada, quando ele está aqui, que ainda está sujeito à prestação de serviço lá na ativa, quando ele retorna, ou seja, ele sofre uma reversão para o serviço ativo, ele não concorre mais à promoção? Não. Então, quer dizer que, anota agora, tá? Anota. Então, quer dizer que nem todos os militares estaduais que estão no serviço ativo estão aonde, pessoal? Incluso na carreira. Olha aí que informação bacana. Nem todos que estão no serviço ativo estão inclusos na carreira. Por quê? Porque existem militares que estão no serviço ativo que este militar pode ser um militar que sofreu uma reversão, ou seja, veio da reserva remunerada para o serviço ativo. E este militar não está mais incluso na carreira. Bizu, tá, pessoal? Cuidado. Ok? Os órgãos envolvidos que fazem a reversão, Secretaria de Administração, tá tranquilo, e da Secretaria de Segurança, né? Tá tranquilo essa informação. Show de bola. Expressões equivalentes, né? Não vamos aprender muito. Na ativa, da ativa, em serviço ativo, em atividade, vai ser tudo sinônimo. Da mesma forma, na inatividade, da inatividade, em serviço inativo, tudo vai ser sinônimo de inatividade. Ok, pessoal? Então, essas expressões podem aparecer na prova de vocês, né, nesses sinônimos aí. Então, a gente tem que ter atenção a isso. Tá certo? Condições jurídicas dos militares estaduais é definida por constituições, pelos dispositivos constitucionais, se forem aplicados, que seria o artigo 144, né? Nós estamos lá. Por este estatuto, legislação estadual está tranquilo. Boletim interno é um órgão de comunicação, é um meio de comunicação, né, da polícia, publicar, que é um princípio da administração pública, né? Publicidade, tornar público o ato, né, para alcançar os militares estaduais. Boletim interno está tranquilo,
expedido pelo comando geral, caso essa informação mais bem sutil, bem sutil. Sujeitos passivos do estatuto. O disposto neste estatuto aplica-se no que couber aos militares estaduais da reserva minerada aos reformados. Por quê? Porque o estatuto, direitos, deveres, obrigações, mas vai falar muito das prerrogativas, direitos, tipo férias. O militar que está na reserva minerada tem direito a férias? Não tem mais. Então por isso ele diz no que couber, ok? Tá certo? Tranquilo, show de bola, vamos para frente. Soldado voluntário está na lei aí, mas não existe mais, tá? Esse soldado voluntário aí. Era um cabo que ele era voluntário, recebia uma carteira, parecia com a polícia, mas não era. Ele não era militar estadual, mas estava sujeito a muitas cobranças, não era militar de carreira, não tinha vínculo, né, com a carreira, com a continuidade, com a estabilidade, não era concursado, enfim, né, passou-se o tempo, não existe mais esse cidadão. Ainda está na lei, né, que está em vigor, muito provavelmente seja revogado. Como é que se entra na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro, pessoal? Para a gente não perder tempo, somente através de concurso público. Somente. Concurso público de provas e títulos, ou provas e títulos, né? Mediante aprovação, lógico. Aí vai ter a questão dos critérios. Ser brasileiro. Cuidado! Ser brasileiro aí, pessoal, aqui, ó. Ser brasileiro, tanto faz na prova vier cobrando brasileiro nato ou naturalizado. Brasileiros naturalizados, tá tudo certo. Se ele disser somente os brasileiros com naturalidade originária, tá errado. Ele disse brasileiros, não interessa, pode ser nato ou naturalizado. Originária é que é o nato, secundária é o naturalizado, né? Pode vir cobrando. Eu acredito que talvez não chegue a esse ponto. Mas, se vier cobrando, vocês já estão, né, por dentro aí dessa informação. Tranquilo? Brasileiro. Beleza? Né? Aí tem lá na data da inscrição, né, igual ou superior a 18 anos, de acordo com a lei em vigor, inferior a 30, né? 29, 11 meses, 29 dias na data da inscrição, né, para as carreiras, ok? 35 anos para os cursos de formação específicos, né? Saúde com capelania complementar. Aí não vamos perder a honorabilidade compatível, etc. Não ter sido condenado, não ter sido isento do serviço militar, ter concluído na data da posse, né? Em nível superior para a carreira dos oficiais e ensino médio para a carreira das praças na data da posse, tá, pessoal? Na data da posse. Eu acredito que isso aqui também vai mudar, né? Vai mudar porque, de acordo com a nova lei, o aluno, quando ele entrar nos órgãos de formações, né? No curso de formação, ele já será aluno, já será militar de carreira. Então, eu acredito que isso aqui também vai mudar. Não ter sido licenciado, não ter sido demitido, excluído, né? A bem da disciplina de algum outro órgão das Forças Armadas. Homem 162 mínimo, né, masculino, e do sexo feminino 1,57. Ok, tá tranquilo. As meninas que tiverem menos de 57 começam a fazer barra, se esticar lá na barra, etc. Faltando uma semana para a prova, não lava o cabelo, deixa o cabelo ficar black power total. Na hora que o cara for colocar a régua lá para já cresceu 2, 3 centímetros aí no máximo, brincadeiras à parte, né? Mas vamos para frente. As meninas que forem fazer o curso de formação e estiverem estudando, não engravidem, pelo amor de Deus, não engravidem durante o curso, não engravidem, porque pode ser prejudicado, já está na lei dizendo que, né, vai ser critério, né, para a questão de continuidade no curso de formação, não estar grávida, ok? Ter conhecimento na legislação militar, show de bola, né, as etapas, isso aqui também muito provavelmente vai dar, que primeiro as etapas dos exames, depois, né, aí vai os exames médico, odontológico, biométrico, toxicológico, todos de caráter eliminatório. Não vamos nos prender muito a isso. E a terceira etapa seria o curso de formação. Muito provavelmente, né, quase certeza, de acordo com a nova legislação, o curso de formação já vai ser a primeira fase, né? Perdão, já vai ser já na segunda fase. A primeira fase vai ser as provas de conhecimento específico, né? Classificatório e eliminatório. Ser portador da habilitação, né, no mínimo B, tá, pessoal?
Quem não tirou, não se preocupa agora. Assim que você fizer na prova, domingo, segunda-feira já dá início à tua habilitação. Tranquilo? Até lá, não se preocupa com isso. O edital do concurso estabelecerá assuntos a serem atingidos. Também está tranquilo, não vamos perder tempo. Somente será aprovado o candidato que atender todas as exigências de que trata o parágrafo anterior. Também está tranquilo, não vamos nos prender. Condições de aprovação, né? Ok. Formas de ingresso na carreira militar para praças como aluno soldado, carreira de oficial, cadete dos cursos de formações de oficiais e os alunos dos cursos oficiais específicos, saúde, capelania e complementar, já falamos, né? A única forma, pessoal, é mediante concurso público de provas ou provas de título, tá bom? Não existe cargo de nomeação, não, tem que ser cargo de provimento efetivo. Processo de nomeação, tá tranquilo. Vedança de mudança de quadro. Fez o concurso para o quadro de oficiais cadete, né? Não pode sair do quadro de oficial de cadete e mudar lá para o quadro de oficial de saúde. Só pode entrar num outro quadro se fizer o concurso específico para aquela área, tá bom? Fiz o concurso soldado para a polícia. Eu quero ir para o bombeiro, ser soldado bombeiro. Não existe essa condição, tá bom? E agora é hora de simulado. Tranquilo, pessoal? As primeiras questões, eu vou dar um ESCzinho aqui. As primeiras questões nós vamos resolver elas em casa, individualmente, tá? São questões de legislação, só que com a forma dela ser feita, né, formulada, foi uma forma de um conhecimento de raciocínio lógico. Você lê a questão, você tem que raciocinar de forma lógica, né? Porque geralmente ele vai dar uma situação hipotética para você pensar e resolver. Já as outras questões, elas já são um pouquinho mais, né? Um conhecimentozinho já diferente, tá bom? Então, as primeiras questões não deixem de resolver, resolvam em casa, tá certo? E nós vamos resolver aqui as questões a partir das questões nível aqui Jedi, não é isso mesmo? Aqui, né? A partir das questões faca na caveira. Exatamente. A partir destas questões aqui. Questões serpente, faca na caveira. E vamos lá, a primeira questão. Os militares estaduais na inatividade, tendo passado pelas fileiras da respectiva corporação militar estadual, todos respondam, tá, pessoal? No chat, certo, errado, tá bom? Tendo passado pelas fileiras da respectiva corporação militar estadual, na condição de reformado, mesmo que ainda não estejam dispensados definitivamente da prestação de serviço na ativa, poderão, mediante convocação do governador do estado, voltarem ao serviço ativo, sem concorrerem às promoções. Certo ou errado, de acordo com o conhecimento que a gente viu na aula de hoje, já podem marcar e correr para o abraço no gabarito. Vamos lá, pessoal, contagem regressiva, certo ou errado? Vai, cuida! Eu não posso dizer porque é hora de simulado, eu só posso dizer dentro dos comentários. Tem que responder ou certo ou errado. Vamos lá, cuida! Vamos lá, os demais. Vamos lá, Andressa, Micaelen. Vamos lá, marcando. É exatamente isso que o Breno falou, tá, pessoal? É isso aí mesmo. De acordo com o conhecimento que a gente viu hoje, o militar reformado, ele não pode retornar ao serviço ativo. Então, ele misturou o conhecimento do militar reformado aos militares que estão na reserva remunerada e que ainda estão sujeitos, né, à prestação de serviço na ativa. Aí ele coloca lá, né, sem concorrer à promoção, ou seja, tudo aquilo que está na lei, para poder desvirtuar a atenção de vocês. Então, cuidado, tá, pessoal? Aqui nós estamos treinando para vocês buscarem o conhecimento e resolver a questão. Próxima. Os militares estaduais da reserva remunerada poderão ser militares da ativa. Certo ou errado? Certa ou errada?
Vamos lá, os demais, cuidem. Poderão sim, pessoal. Se ele dissesse assim, deverão ou todos os militares, aí, opa, já era diferente. Ele deixou uma questão bem light, né? Poderão. Pode sim. Quais? Os que estão sujeitos à prestação de serviço. Nem todos, né? Certo? A graduação das praças estaduais ao grau hierárquico conferido pelo respectivo comandante-geral de cada corporação militar. Outros, sim, mediante aceitação voluntária por ato do comandante-geral, a praça que se encontrar na reserva remunerada poderá ser convocada ao serviço ativo em caráter transitório e não concorrerá das mesmas prerrogativas do pessoal da ativa. Certo ou errada? Certo ou errada? Vamos lá, pessoal. Erradíssima, né, pessoal? A questão errada. Primeiro de tudo, o ato da reversão é ato de competência do governador do estado. Ok? Aí ele quis colocar aí o ato da promoção com o ato de reversão ser de competência da mesma autoridade. Não é. Errada a questão. Ok? Show! Questões nível Jedi. Vamos lá. Vocês vão lembrar na hora da prova desse rapazinho aí, viu? Tirando o juízo de vocês. Na carreira militar estadual é vedada a mudança de quadro em apenas um concurso. Certa ou errada? Vamos lá, senhoras e senhores. 3, 2, 1. O militar que fizer concurso para a Polícia Militar, para soldado da Polícia Militar, ele pode, estando soldado na Polícia Militar do Ceará, ele pode mudar de quadro e ir para ser soldado da polícia, para ser soldado do Bombeiro Militar? Sim ou não? Não, né, pessoal? Não pode. Então, é vedada a mudança de quadro. Questão correta. Na carreira militar estadual é vedada a mudança de quadro em apenas concurso? Certo? Corretíssima. Ok? Certíssima questão. Beleza? Para aproveitamento técnico dos conhecimentos do militar da reserva remunerada, quando convocado obrigatoriamente, passará ativa. Questão de interpretação de texto, essa aí, pessoal. Certa ou errada? Vamos lá, senhoras e senhores. Questão errada. A convocação é por aceitação voluntária. Não é isso? Por aceitação voluntária. As convocações obrigatórias nós não vimos na aula de hoje ainda. Nós vamos ver lá na frente que são critérios, né? Tem alguns critérios, né? Estado de guerra, estado de defesa, estado de sítio, etc. Essa convocação pode acontecer. Não é obrigatório ela acontecer, nós vamos ver lá na frente. Mas se ela acontecer, ela já tem um caráter compulsório, ou seja, obrigatório se acontecer. Se acontecer a convocação, então todo mundo que for convocado nessas condições já tem que vir de forma obrigatória. Mas não necessariamente que tem que ser convocado, né? Mas não é assunto da aula de hoje, ok? Mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou provas de título, satisfeitos todos os requisitos, vírgula, o brasileiro naturalizado, vírgula, deverá concorrer e ingressar na Polícia Militar do Ceará. Certo ou errada? E aí, senhoras e senhores, certo ou errada?
Brasileiro naturalizado. Ele é brasileiro? Sim. O estatuto diz o quê? Para entrar na Polícia Militar, mediante prévia aprovação de concurso, né, provas de título. Primeiro item, ser brasileiro. Ele não disse se brasileiro naturalizado ou brasileiro nato. Ele disse ser brasileiro. Questão certíssima. Show de bola, padrão. A carreira militar estadual é exclusiva do militar da ativa. Certo ou errada? Boa. Vamos lá, senhoras e senhores. Exclusiva, né? Uma palavrazinha que a gente tem que ter bastante atenção na hora da prova. Exclusiva, né? Questão certíssima. A carreira militar estadual é privativa do pessoal da ativa. Mudou só a nomenclatura aqui, né? Privativa aqui, ó. Né? Também está certa a questão, ok, senhoras e senhores? Nesse contexto aqui, ela vai estar sendo uma palavra sinônima, tá? Nesse contexto, tá bom? Num outro contexto lá na frente nós vamos falar e vai haver distinções entre exclusividade e ser privativo, tá bom? Para preenchimento de vaga, o ingresso no serviço militar estadual poderá ser designado o cargo de militar estadual em comissão. Certo ou errada? A gente já viu que, expliquei que para entrar na polícia ou no corpo de bombeiro, nas 3 ocasiões, que seriam os alunos com formações das praças, os cadetes dos cursos de formações de oficiais e os alunos dos cursos de formações específicos, capelania complementar e saúde, só se dá mediante uma única forma. Não existe cargo em comissão, nomeação, etc. Existe cargo de provimento efetivo, ou seja, concurso público. Questão aí errada, fora de cogitação. Marca um xizão aí e corre pro abraço. O militar da reserva remunerada designado terá os direitos e deveres dos da ativa em igual situação hierárquica, certo ou errada? Certo ou errada? A gente tem que ter atenção que ele não está excluindo, ele pode estar omitindo, mas a falta do conteúdo não exclui, né, a toda a informação. Por quê? Porque na informação ele não está sendo taxativo. Se ele dissesse assim, terá todos os direitos e deveres, aí sim, a exclusão lá, né, do conteúdo, ele estaria afirmando aqui nessa ser taxativo, todos os direitos. E ele está dizendo, terá os direitos dos da ativa em igual situação hierárquica? Correta a questão, letra da lei. Ele só fez a omissão da questão da conta promoção, mas ele não disse, ele terá todos os direitos. Quando ele disse todos os direitos, estava incluindo a promoção. Ok? Então aí está na letra da lei, só que ele apenas omitiu a informação, mas está implicitamente, não está explícito. Técnica, tá bom? Apenas para a gente treinar e ter essa percepção. Os níveis, pessoal, da prova, o nível da prova, o nível das questões, perdão, da prova de vocês será bem mais tranquilo em relação ao que a gente vê aqui. Será um pouco mais fácil. É só nós pegarmos a última prova de 2016 e a gente ver como é que foi elaborado de forma técnica as questões, ok? Os militares que se encontrarem no serviço ativo, estarão incluídos na carreira, que é exclusiva destes, sendo caracterizada por atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades e missões fundamentais das corporações militares estaduais, destes. Certo ou errada? Ele diz o seguinte, ó, os militares que se encontrarem no serviço ativo, aí qual é a afirmativa? Estarão incluídos na carreira. Opa! Os militares que se encontrarem no serviço ativo estarão incluídos na carreira. E o da reserva remunerada, que retornar para cá? O da reserva remunerada, que vier para o serviço ativo. Ele está no serviço ativo, ele estará incluído na carreira. E aí, certo ou errada? Errada, né, pessoal? Show de bola. Os militares da reserva remunerada, quando designados ao serviço ativo, poderá ter acesso à carreira. Aí
de acordo com a resposta da questão anterior, a gente já mata essa questão. Por que a gente está repetindo o conteúdo nas questões? Porque esse conteúdo é um conteúdo muito abordado na prova, tá certo? Questão errada, né? Ele não pode ter acesso à carreira, tá certo, pessoal? Na condição ainda permanente de militar, o reformado estará impedido de sofrer uma reversão. Lembrando que esse conteúdo aqui dessas questões é exclusivo da aula que a gente viu hoje. Lá na frente a gente vai ver que ainda tem dois reformados que podem retornar, mas não está sendo aplicado nas questões de hoje, porque as questões de hoje foi feitas de acordo com só o que a gente viu em sala, tá bom? Na condição ainda permanente de militar, o reformado estará impedido de sofrer uma reversão, certo ou errada? O militar reformado, ele pode sofrer uma reversão ou não, pessoal? Eu acho que a questão está certa. Ele está dizendo que está impedido de sofrer... Oi, Breno. Mas a questão está dizendo que ele estará impedido de sofrer uma reversão. O que quer dizer? Ele não pode retornar para o serviço ativo. É isso que eu entendo quando eu vejo essa questão aí. A questão está errada ou está certa? Eu acho que está certo. Eu vi um bocado de gente marcando errado, mas vamos lá, né? De repente eu posso errar também. Né? A questão está certa. Né? Interpretação de texto, pessoal. Estará impedido de sofrer uma reversão? Né? Realmente está certo. Ok? Questões nível ET, né? Extraterrestre, movido forças alienígenas. Dentro das atribuições, a polícia militar exercer a polícia ostensiva, preservar a ordem pública, proteger a incolumidade da pessoa e do patrimônio. Opa, tá tudo certo até agora. Garantir os poderes constituídos no regular desempenho de suas competências, também cumprindo as requisições emanadas de qualquer destes, bem como exercer a atividade de polícia judiciária militar estadual relativa aos crimes militares definidos em lei e relativo aos militares estaduais. Certo ou errada? Aí de cara a gente consegue ver aí que está errada, né? Porque, pessoal, ó, relativo aos militares estaduais. E eu falei, né? Ela vai exercer a atividade de polícia judiciária, ok? Ela vai exercer a atividade de polícia judiciária, sim, ótimo. Mas só que não é relativa a esse pessoal aqui não, tá? Xão aqui, ó, errada. Por quê? Porque aqui tá PM, beleza? Barra BM, né? Ok? E ela só pode exercer isso aqui para quem? Para polícia militar, ok? Questão errada. Show de bola. Os militares da reserva remunerada da respectiva corporação, mediante convocação e por aceitação voluntária, passarão ao serviço ativo militar estadual por ato do governador. Olha lá a questão. Cuidado. Os militares da reserva da respectiva corporação, mediante convocação e por aceitação voluntária, passarão ao serviço ativo militar estadual por ato do governador. A gente tem que se atentar, pessoal, na questão o seguinte. A gente tem que ler o que está lá. Ele diz que os militares da reserva da respectiva corporação. Ele não falou reserva. Reserva o quê, meu filho? Porque a gente já viu que tem duas. Tem a reserva remunerada e a reserva do artigo 199, que o cara vai para a respectiva corporação lá, da reserva, né? Só que não recebe a remuneração. E aí? Certo ou errada? Eu acredito que esteja errada. Mas vamos lá. Errada, né? Show de bola. Por aceitação voluntária, os militares da reserva remunerada, quando convocados e designados ao serviço ativo, serão efetivados por ato do governador do estado. Certo ou errada? E aí, o que vocês acham? Por aceitação voluntária, os militares da reserva remunerados, quando convocados e designados ao serviço ativo, serão efetivados por ato do governador do estado. Essas questões que omite o conteúdo deixa o cabo na dúvida, né?
3, 2, 1, vamos lá, vamos lá. Vai de certo, Brené? Tá errada, né? Percebam remuneração, beleza, tá certo. Mas que estejam sujeitos ainda, né? Porque nem todos que estão na reserva remunerada podem retornar ao serviço ativo. Então tem que ter essa palavrazinha chave, sujeitos ainda, ok? Show, manda. Mas quando ele estiver nesse critério de idade, ele já vai estar lá na condição de reformado. Nós estamos falando, a questão fala, ela é específica. Quais militares? Reserva remunerada. Se ele dissesse os militares da inatividade, seria uma outra situação. Por quê? Inatividade temos duas. Reserva remunerada e reformados, ok? Mas ele foi específico, a questão falou reserva remunerada. Tranquilo? Show! Por aceitação voluntária, os militares da reserva remunerada, olha aí, sujeitos ainda à prestação de serviço, vírgula, quando convocados e designados ao serviço ativo, serão efetivados por ato do governador do estado e será contado este tempo como de contribuição. Certo ou errada? Vamos lá, senhoras e senhores. 3, 2, 1, vamos lá, cuida. A questão aí está bem explícita, né? E enquanto isso houve um silêncio na galáxia, o pessoal com medo de responder. A questão está 3, 2, 1. Questão está errada. Vamos lá, vamos ver direitinho dela, né? Então, os militares da reserva remunerada, né? Por aceitação voluntária, show de bola. Sujeitos ainda à prestação de serviço, quando convocados e designados ao serviço ativo, serão efetivados por ato do governador do estado e será como tempo de contribuição. E este tempo como tempo de efetivo serviço, contando este tempo como de efetivo serviço, né? Só a questão do tempo aqui, viu, pessoal? Questão do tempo, né? Tempo de efetivo serviço. Por quê? Porque quando ele já foi para a reserva remunerada, ele já teve o tempo de contribuição exigido para dar direito a ele, abre aspas, a aposentadoria, que seria o que? A reserva remunerada, né? Então, o tempo dele aqui agora vai ser contado como tempo de efetivo serviço, que seria os 30, né? Mais 5, que daria um total de 35 anos, que agora ele, lá na frente, a gente vai ver essa questão de tempo, né? Tempo de serviço. E ok, senhoras e senhores, nós vamos dar um intervalo.